bem, estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí no mês de janeiro, já quase, daqui a pouco estamos no final de janeiro, primeiro mês do ano, né? E entraremos aí o ano de 2021. Certamente a coisa vai devagarinho, agora vem a vacina. Quer dizer, estão começando a perceber que a politização da vacina foi a coisa pior que podia ter acontecido. Se politiza tudo nesse país, né? Tudo é esquerda, é direita. Então, realmente, tomara, né, Vilmar Govinato, que as coisas tomem um prumo adequado, né? Quer dizer, nós precisamos que esse país seja administrado, independentemente da esquerda ou direita, mas administrado e bem administrado. O Brasil precisa caminhar de uma maneira mais, digamos assim, segura, para que nós possamos ter realmente nesse país uma grande nação. Sem dúvida. E a vacina tão esperada, a gente tem que se conscientizar de que vai realmente imunizar, se não 100%, mas um grande percentual. E esse percentual que vai ter imunizado, automaticamente não vai contrair a doença e também não vai contaminar ninguém, o que é um grande avanço. E o que é interessante é o seguinte, né? Nós sabemos que tem muita gente que está com medo, foi um terrorismo todo, né? Esse mesmo terrorismo, essa forma como a nossa mente foi tomada, foi escravizada pelo medo, pelo temor, o fato de surgir uma vacina que nos inocula por isso aí, pelo vírus, isso aí já também faz o contrário. Transmite uma certa, para o poder da mente, uma certa tranquilidade, no sentido de que não, isso aí não é o bicho todo que estavam pintando. Então, isso já começa a fazer a cura, não é verdade? É verdade. Quer dizer, nós começamos a nos curar na medida em que nós mudamos o pensamento. O pensamento era de terrorismo, vou morrer, vou sair, vou respirar aí fora, vou morrer, não. Então, hoje, o fato de a vacina estar chegando, da vacina ser administrada, esse fato vai nos trazer a tranquilidade mental, e isso é fundamental. Quando a Bíblia diz isso, né? O que temo, me acontece. Quanto mais o temor tiver por uma coisa, isso vai realmente me acontecer. Bom, de qualquer maneira, estamos aí esperando que as coisas sejam bem encaminhadas, nós precisamos exatamente disso. E para começar o programa de hoje, nós estamos aqui com o Giovanni D'Agostin, nesse momento empresarial, né, que nós trazemos aspectos gerais das empresas. Giovanni, obrigado. Estamos no primeiro programa deste ano de 2021 contigo, né? Muita felicidade da minha parte, né? Imagino, né? 2021 começar o ano, né? Da companhia. Comigo e com o Vilmar, tá certo, viu? Viu só? Nós é que somos honrados aí com a presença deste grande mestre, Giovanni D'Agostin. Até porque o Giovanni vai falar hoje sobre um assunto importante. Nós tivemos aí a questão da Ford, que está saindo do Brasil, né? Várias empresas aqui no Rio Grande do Sul, em todo o país, estão nessa situação, vai ter muita dificuldade a partir de agora, que agora vem a conta, né, Vilmar? Agora vem a conta. ICMS. Então, esse ano teve algumas alterações na legislação do ICMS aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O ICMS é um tributo que ele é super complexo. Uhum. O ambiente de negócios do Brasil é uma maluquice. E, a meu juízo, esse também é um dos motivos pelos quais a Ford saiu daqui do Brasil, né? E tem outras empresas multinacionais que daqui a pouco não entram no Brasil e outras que saem do Brasil por causa do nosso ambiente de negócio. É necessário fazer uma profunda reforma administrativa, tributária, não é? As empresas têm que gastar energias com a produção, com a venda, não é? Com a circulação dos bens, dos serviços. O seu negócio. E hoje se gasta muito, muito tempo mesmo para administrar a parte burocrática. Então, a gente já tocou nesse tema em outras oportunidades, mas sempre é bom manter o foco no sentido, porque é uma situação que vai trazer o bem para o Brasil. É uma questão estrutural do Brasil, né? Que isso aí não é de agora. Isso aí é uma coisa que vem da história do Brasil, né? Uma coisa que mas piorou muito nos últimos 20 anos. Piorou muito nos últimos 20 anos, né? Então, no final do ano passado, ali perto do Natal, teve uma alteração legislativa aqui no estado do Rio Grande do Sul. No último dia do ano, no penúltimo dia do ano, o governador editou um decreto que regulamentou essa lei, né? Para estabelecer alguns novos critérios acerca do cálculo do ICMS aqui no estado do Rio Grande do Sul. A alíquota do ICMS, que estava prevista para ser 17% a partir do início desse ano, aumentou em meio ponto percentual. Então, ela aumentou de 17% para 17,5%, né? A meu juízo, é uma falácia dizer que diminuiu de 18% para 17,5%, porque já estava prevista há mais de ano que, a partir de 1º de janeiro desse ano, a alíquota reduziria, não é? Voltaria ao patamar, que é o nosso patamar histórico, não é?
de 17%, inclusive foi uma promessa de campanha do governador Eduardo Leite, que na gestão dele voltaríamos a ter o patamar comum da alíquota de 17%, e, na verdade, essa foi uma promessa que não foi cumprida, não é? Então, por mais tempo, o povo gaúcho vai pagar ICMS com uma alíquota maior do que deveria, né? Então, para os empresários, né, a partir de 2020, a alíquota vai para 17,5%, como eu havia antes comentado. A partir de 2021. Do 2021, isso. E uma questão que é importante a gente refletir é a seguinte. A Constituição Federal, houve uma emenda na Constituição Federal que estabeleceu que toda a legislação cujo escopo é aumentar tributo, ela tem que ser editada com, no mínimo, 3 meses de antecedência, não é? Então, já era sabido que a alíquota, a partir de 2021, seria 17%. Então, houve uma lei superveniente que aumentou a alíquota para 17,5%, né? E essa lei começou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021. Será que não seria o caso desse aumento da carga tributária começar a vigorar a partir de 1º de abril? Porque ela foi dia 30 de dezembro, né? A lei. Pois é. Então, teria que ter 3 meses constitucional, a norma constitucional. Então a meu juízo, sob o aspecto jurídico, né? A meu juízo, seria adequado que esse aumento de carga tributária começasse a vigorar a partir de 1º Estaria dentro de da possibilidade em função da mudança de exercício, mas não observando os 3 meses de prazo. Que é constitucional, né? Emenda constitucional. Que foi uma emenda... Porque antes dessa emenda constitucional, quando chegava no último dia ali do ano, eram editadas diversas leis aumentando tributo para o dia seguinte, né? Para o dia seguinte, né? Inclusive em edições extras do Diário Oficial, né? Só no Brasil isso, né? Pois é. A lei aqui, amanhã já começa a vigorar. Então, é imperiosa a necessidade de se ter uma mínima previsibilidade, né? 3 meses é pouco ainda, na verdade, se pegarmos aí países mais desenvolvidos. Isso é o que também se chama de insegurança jurídica, né? Que dá um problema, né? Insegurança jurídica. Qual é a segurança que tu tem? Chega num dia, no outro dia já aumenta o imposto. Um outro aspecto importante dessa alteração da lei foi a questão da antecipação da diferença de alíquota. A antecipação. Por que antecipação? Antigamente, quando as coisas, apesar de serem burocráticas, eram um pouco mais lógicas, antigamente não existia essa antecipação de diferença de alíquota porque ela era cobrada na venda. Vou explicar para os senhores. A empresa, ela compra mercadorias, vamos imaginar, para revenda, compra mercadorias para revenda de um outro estado da federação, né? de um fornecedor de outro estado da federação. Então, a alíquota interestadual, em regra, é 12%. Então, o sujeito compra mercadorias para revenda de um contribuinte do estado de São Paulo. Quando ele compra, vem 12% destacado na nota fiscal. Então, o nosso contribuinte aqui, o adquirente, vai creditar na escrita fiscal os 12%, né? E quando vender a mercadoria, vai vender com alíquota de 17% ou 18%, certo? Então, quando vendeu a mercadoria, vai apurar o ICMS, então ele creditou 12%, debitou 18%, quando vende, já vende a margem de lucros, né? E também a diferença da alíquota, dos 12% para 18% na venda. Assim é que era e que nunca deveria deixar de ser. Só que aí o governo inventou o seguinte, o sujeito, quando compra a mercadoria de fora do estado, ele antecipa o pagamento da diferença de alíquota. Mesmo sem ter vendido a mercadoria Mesmo sem ter vendido. Então, isso é uma forma de pegar dinheiro do contribuinte sem pagar juros, antecipar a arrecadação, não é? Então, o sujeito paga a diferença de alíquota quando entra no estado e depois de pagar a diferença de alíquota, ele pode creditar na escrita fiscal, certo? Então, houve uma mudança de legislação no sentido de que houve uma dispensa do recolhimento dessa antecipação, desse pagamento antecipado, para quando a alíquota da diferença de alíquota for 6% ou mais. Vale dizer que se comprar a mercadoria com alíquota de 12% e essa mercadoria for vendida, a alíquota interna dela for 17%, 17,5%, vai dar 5,5%, então não precisa antecipar a diferença de alíquota. Todavia, se comprar mercadoria importada, e aí a alíquota interestadual é 4%, comprou a mercadoria importada, veio na nota com 4%,
para vender depois a 17,5, ainda continua o pagamento da antecipação da diferença de alíquota, né? Esse é o problema. Então, são esses dois tópicos que eu queria trazer para os senhores telespectadores no dia de hoje. Perfeito. Neste chamado momento empresarial, que é uma coisa importante, né? Engloba todas as questões que dizem respeito, né, à empresa, ao sucesso ou não sucesso da empresa. Olá. A lei da resiliência implica na capacidade de superar as adversidades. Isso mesmo. Ou seja, passar por cima das pressões. Você, afinal, tem essa virtude? Se não tem, precisa desenvolvê-la com urgência. Viver e prosperar com saúde, paz e alegria significa exatamente vencer as adversidades do mundo, que começam na família, à medida em que você tem a capacidade de mantê-la unida, em paz e prosperando. A fé, que é a chama que acende o nosso poder mental e o mantém ativo, é imprescindível para essa caminhada, não tenha dúvida. Creia, acredite e vá em frente. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. No último dia 13, a Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-290, autuou pela segunda vez em um mês um caminhão carregado com 36 toneladas em excesso de peso, ou seja, o dobro da sua capacidade. E tinham muitos comentários ali, pena do motorista, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Tem que trabalhar, não pode ganhar, tem que ganhar um dinheirinho a mais. Mas eu fico pensando, por um outro lado, que nós temos também a deteriorização da estrada, que é uma coisa que, com esse sobrepeso, é natural que aconteça. E disso decorrem acidentes, mortes, danos, enfim, uma série de mazelas que o povo brasileiro acaba pagando, porque, no mínimo, essa estrada vai ter que ser recomposta com dinheiro público, com dinheiro de impostos. Não adianta reclamar. Enquanto nós formos tolerantes a esse tipo de permissividade, enquanto o pessoal achar que está ganhando, que pode fazer escondido, que ganha uma benesse a mais, que melhora o preço do frete com isso, ganha um pouco mais, a coisa fica desse jeito. E depois não tem para quem reclamar. Depois que morreu um parente, morreu um amigo num acidente, vai reclamar para quem? Eu acho que está na hora da legislação, isso é uma legislação a partir do Executivo, tomar algumas providências cabíveis para isto. Tem que punir de uma forma exemplar situações cuja consequência leva um risco à vida e ao patrimônio, tanto das pessoas quanto da União. É inconcebível. 36 toneladas de excesso, a segunda vez no mesmo mês que esse caminhão é pego. Quantas vezes mais? Se isso é uma prática recorrente, quantas vezes mais ele já passou? Quanto tempo mais nós vamos ser tolerantes a esse tipo de absurdo? No mínimo tem que apreender esse caminhão, botar para leilão e usar essa verba para arrumar a estrada. Não, é inaceitável. Uma boa semana para todos. Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos trazendo um assunto aqui que tem se tornado mais ou menos rotineiro, que é o motociclismo. E na mesa, aqui na nossa bancada, temos à nossa esquerda, na direita dos senhores, o doutor Marcos André,
Dr. Marcos André é uma pessoa fantástica, conheço há muito tempo. Aliás, ele também é coordenador do Departamento de Comunicação da AmRigs, mas é aficionado pelo motociclismo, pela cultura da moto e pelas viagens pelo mundo afora. Dr. Marcos, como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Vilmar. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma honra. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre esse assunto que para mim é uma paixão, que é a moto, né? Que inclusive, o doutor Marcos disse, olha aqui, ó, agora eu sou motociclista, tirou a gravata, tirou o paletó e não quer que chame de doutor neste momento. É o Marcos André. Sempre, nem momento nenhum. O doutor eu nunca uso. Não, o Marcos realmente é uma pessoa ímpar. E ele trouxe, para brilhantar esse programa aqui, este bloco, uma outra figura ímpar aqui, que é o André. Eu vou apresentar o André simplesmente como o piloto e instrutor de pilotagem. O André tem uma escola de pilotagem. Tudo bem, André? Tudo jóia. Vamos falar sobre a escola de pilotagem, onde é que ela se localiza, né? Como a gente faz para ingressar nessa escola de pilotagem, porque a moto é um veículo fantástico, mas traz os seus riscos, os seus problemas, né? De quem não tem treinamento adequado. André, me conta uma coisa. Vocês fizeram uma viagem, acho que foi há uns 2 anos atrás, à Amazônia. Isso. O Marcos já passou fotos aqui, já falou sobre essa viagem. Foi emocionante, André? Fizemos 2 vezes a Amazônia. 2 vezes? Fizemos ela Não foi uma só? Fizemos a BR-230, a Transamazônica, e fizemos a Estrada Fantasma, né? O Rodovia Fantasma, como nós chamamos ali, que é a 319. Então, uma corta na horizontal e a outra na vertical. Que maravilha. A tua escola, André, chama-se Master Trail, Escola de Pilotagem. Escola de Pilotagem Avançada Master Trail. Avançada. Por que avançada? Vou só fazer uma correção, Sim. né? Ele apresentou como piloto e instrutor, né? Mas eu dou aula há 35 anos. E há 35 anos atrás eu descobri que a minha vocação era ser instrutor e não piloto. Eu até piloto moto, mas a minha paixão é em dar aulas. Tá, mas espera aí só um pouquinho. Olha aqui, ó. O Marcos André falou que nessa viagem à Amazônia, a Transamazônica, toda esburacada, né, em certos trechos e tal, o cara que não caiu nenhum tombo foi o André, né? Então vamos lá, né? Eu até brinco. Baita piloto, né, Marcos? Piloto de primeira linha. Eu fui acompanhar uma aluna que hoje a grande parte das pessoas, né, estão aos 49, 50 anos, chegam num momento da vida que só trabalharam e não curtiram a vida. E aí ó, querem aprender a andar de moto ou voltar a andar de moto. Então eu fui acompanhar uma aluna que o marido dela pediu para acompanhar num campeonato que teve lá em Minas Gerais, Poços de Caldas, um campeonato brasileiro de Big Trail, né? E o aluno, eles disseram assim, André, tem como acompanhar ela na pista? Tenho. Se eu te pagar a inscrição, tu faz junto com ela? Faço, né? Então eu fui na brincadeira, acabei tirando o primeiro lugar na categoria, né? Mas eu digo assim, o que me realizou no final da prova não foi ter tirado o primeiro lugar. O que me realizou foi ter visto ela subir o pódio, né? Que legal. Então eu digo assim, ó, as pessoas acham que eu sou piloto. Não, até sou piloto, mas o que me realiza é instrutor. Voltando à pergunta, por que escola de pilotagem avançada, né? Porque assim, a grande parte das pessoas acha que quando fala em pilotar moto, pensa que é que nem o CFC. Vai lá, aprende a deixar a moto na vertical, faz alguma curva, aprende um pouquinho de frenagem e é piloto, né? Na realidade, a pilotagem vai muito além de somente conduzir a moto. A pilotagem está envolvida em saber comprar os equipamentos, saber preparar a motocicleta. Então, hoje a gente estava falando ali nos bastidores sobre a questão da insolação, né? A questão da desidratação. Então, se o piloto estiver mal equipado, e a nossa viagem da Amazônia começou por acaso, quando eu encontrei o Marcos e aí qual é a próxima viagem? Estou indo para a Amazônia. Ele disse, eu também estou indo. E aí, quem sabe tu vai junto com a gente? Tá, eu ia fazer sozinho. E aí vamos juntos. Então vamos fazer uma reunião? Vamos. Foi eu, o Marcos e o Humberto nos reunir. Quando eu observei o planejamento deles, eu pensei, caramba, eles vão se ferrar, né? Porque assim, às vezes não é o conteúdo, é a forma que é apresentado o conteúdo. Então a viagem seria a mesma. Mas os equipamentos que eles estavam planejando ir, com roupa de cordura, por exemplo, eles iam ter um problema de hipotermia, né? Hipertermia. O que acontece? Eles estavam com uma roupa que é muito quente e lá, durante o dia, é muito calor. Então, provavelmente, eles iam perder muito líquido. Aí a gente começa com os equipamentos básicos. O cara tem que ter uma mochila de hidratação. Porque eu sempre dou o exemplo de uma planta.
Eu fui viajar esses dias agora e uma planta lá em casa, ficou 3, 4 dias, ficou completamente murcha. Quando eu cheguei em casa, eu fui lá e abasteci, botei bastante água no pote. Ela levou quase 24 horas para poder voltar à vitalidade. Então, o Marcos pode falar melhor do que eu sobre a questão da desidratação. Quando a pessoa começa a sentir sede, ela já está desidratada. E aí, se tu não leva uma mochila de hidratação, tu vai ter que parar e tomar uma garrafa de meio litro de água ali. Vai comprar uma garrafa até de 1 litro de água. Tu vai tomar tanta água que tu vai acabar indo para a bexiga e leva muito tempo para te reidratar novamente, né? Então, a escola de pilotagem avançada não se preocupa somente com a pilotagem. A gente tem que se preocupar com todos os meandros ali. Tudo que compõe a questão da pilotagem. Doutor Marcos, tá? Mas a pergunta é mais dirigida realmente à questão clínica. O senhor é especializado em garganta, em pescoço, né, e tal. Mas essa questão da pele, como é que fica no sol? Eu tenho um problema muito sério, até porque a minha pele é muito branca, eu tenho pouca melanina, tá? Tem que passar protetor solar, o capacete sua uma barbaridade. Então, o que a gente pode fazer para amenizar isso aí? Em relação à pele, lógico que a gente recomenda sempre usar o protetor solar. Sim. Ah, mas estou de capacete, não tem... Não, mas vai pegar sol igual no rosto, né? Em relação à hidratação, ela é fundamental, assim, é fundamental. É como o André falou, a gente não pode sentir sede. Se a gente sentiu sede de alguma coisa, está errada, está faltando água. Certo. Né? Então, a mochila de hidratação numa viagem, ainda mais num lugar quente como a Amazônia, ela é essencial. Tão essencial quanto a gasolina da moto. Né? Então, assim, não está com sede, está tomando água. Não está com sede, está tomando o tempo inteiro. Porque se sentiu sede, parou, não sei, daqui a não sei quanto tempo, não tem lugar para parar, vai pilotar quilômetros e quilômetros, cansado, com sede, o risco de um acidente é maior. Sim, porque a cabeça não funciona direito, né? Começa a não funcionar direito, a gente perde a atenção na pilotagem. Então, a mochila de hidratação ela tem que estar presente, sem dúvida nenhuma. Então, vai chegar lá, consegui, achei uma casa, bati na casa, consegui uma garrafa de água. Vai encher a barriga de água, vai sair pesado, vai passar a sede, mas vai ser pesado, aquele monte de água. Isso não bexiga, né? Exatamente, bexiga. E aí tem mais esses outros riscos. Né? Então, é fundamental isso. Numa viagem, seja uma viagem de moto-aventura, num lugar inóspito, que nem foi na Amazônia. Ou mesmo uma viagem curta uma também, viagem tipo, para a praia, né? Aqui, vai à praia, vai Gramado, não sei. Né? Tem que estar de forma adequada. Né? Tem horários mais adequados para se viajar em função do sol forte, André? Particularmente, eu sempre prefiro assim, pega a mão, se tivesse o sol aqui em cima, não tivesse sombra na volta, horário do meio-dia, horário que está mais intenso o sol, né? Sobre a questão da proteção solar, que eu digo assim, tem um dermatologista, consulta o dermatologista, vê qual é o protetor ideal para a tua pele. Porque não é chegar na farmácia, comprar o protetor mais barato e se besuntar todo de protetor, né? Então, numa escola de pilotagem, a gente ensina o quê? A usar uma camiseta de proteção solar. Não precisa passar protetor em todo o corpo, mas já usando camiseta de manga comprida. De manga longa, com proteção, já vai estar protegida essa questão. E luvas questão. também? Luvas também. E não adianta só passar o protetor solar no rosto e não passar o protetor labial, que também tem protetor solar labial, que começa a rachar, começa a hidratar quando vê... Tem alguma viagem programada, André? A gente está sempre pensando, sempre tem viagens programadas. Né? Sempre tem. A próxima era a África do Sul, mas está fechada as fronteiras. Por enquanto não, né? Agora, por enquanto, não vai dar para ir. Né? Era para ser o ano passado, agora é 2020, não saiu. Agora, 2021, a gente acha que não vai sair de novo, né? Em função da pandemia. Marcos André, o teu blog sobre esta aventura, vamos dizer assim, sobre esse esporte, né? É rotasdemoto.blogspot.com, é isso? O Rotas de Moto, na realidade, ele se transformou num blog porque era uma brincadeira inicial para eu registrar para mim as minhas viagens. E alguns amigos começaram a ver, começaram a gostar, e aí vai te estimulando. E hoje acabou crescendo. Então, tem a página lá no Instagram, no Facebook, que é Rotas de Moto, né? E o blog escrito, né, que é rotasdemoto.blogspot.com, onde tem as fotos. rotasdemoto.blogspot.com. Lá tem as fotos, tem as descrições das viagens, está lá a viagem da Amazônia, das duas da Amazônia, né, e outras tantas, né? Chile, Pantanal, né? Então, assim, é uma terapia, é um prazer muito grande e eu tento escrever ali.
sobre a viagem, o percurso feito, o trajeto, o tipo de estrada, o que se encontrou de problemas e o que se encontrou de coisas agradáveis pelo caminho. Falo um pouco da história dos lugares. Eu tento misturar ali o trajeto, como se fosse um GPS escrito, né? O trajeto, a viagem em si e a cultura do local. Já é um aprendizado para quem também quer viajar. Que é um pouco diferente do que normalmente se escreve de moto. André, então, para te descobrir, é no mastertrail.com.br, que é o teu site, não é? Ou então Facebook e Instagram, Master Trail Oficial. Isso. E as tuas aulas de pilotagem são lá no Velopark. Eu fui comandante do pelotão de motos durante 35 anos, 32 anos eu trabalhei como comandante do pelotão de motos do Batalhão de Operações Especiais, Força de Emprego Tático, encerrei minha carreira comandando o pelotão de motos da Polícia Rodoviária. Maravilha. E, bom... Tá ótimo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos marcar para a próxima oportunidade, porque o tempo passa rápido, o assunto é gostoso. Tenho certeza que todo mundo vai querer continuar ouvindo e tem muita coisa para falar. Marcos André, muito obrigado pela tua presença. André, prazer te conhecer. Muito obrigado também. Eu que agradeço. E até a próxima oportunidade. Nosso pensamento é um dínamo de energia que movimenta tudo e todos através daquilo que damos a atenção. O cérebro não deve ser considerado só um órgão responsável pelo funcionamento do corpo, mas um aparelho que nos conecta com o mundo externo e ainda com a capacidade de materializar desejos em equivalentes físicos. Como diz Napoleão Hill, impulsos de pensamento são formas de energia e passamos a vida transmitindo sinais energéticos que são recebidos, compreendidos e respondidos pelas circunstâncias presentes e futuras. Nós criamos a nossa realidade diária. E com essas palavras, desejo a todos um feliz 2021 e que esses pensamentos estejam conectados com aquilo que planejou para esse ano. Tenha fé que tudo aquilo que pensas irá se materializar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. O mês de janeiro é marcado por um período de tensão. Marte faz conjunção com Urano, em quadratura com Júpiter e com Saturno. Estes aspectos criam no céu um clima pesado, onde os ânimos ficam à flor da pele. Explosões de raivas, brigas, vocês verão com mais frequências. Acidentes de carros, eletricidade, explosões também podem se manifestar. Mas, na verdade, não encaro este período como um detonador de situações que ainda ficaram escondidas, aquelas que fingimos que não vemos. O objetivo é que elas venham à tona, para que situações sejam resolvidas. Chegamos a um ponto em que muda ou morre. Não morrer no sentido literal, mas como se perdesse a alegria de viver, o prazer da vida. Muitas pessoas precisam desses períodos de tensões no ar para serem impulsionadas para a transformação. Sozinhas parecem não ter forças. Não se assuste, nem todas as pessoas serão afetadas com a mesma intensidade ou mesmo da mesma forma. Mas preste atenção para as pessoas que lhe rodeiam e você verá um clima de ânimos mais uriçado. A dica é: não provoque.
quem está quieto. As brigas podem tomar proporções maiores do que realmente são. E se tem alguma pendência para resolver, mexa-se. Este é o momento ideal, mas com cuidado, pois quanto mais adiar a situação, pior fica. Se olharmos para Mercúrio, que entrou neste mês no signo de Aquário, pede para que você abra a mente a novas ideias para solucionar antigos problemas. Converse com amigos, peça auxílio, descubra uma nova forma de resolver tal situação. Além disso, Vênus também muda de signo e entra em Capricórnio, tornando suas escolhas mais assertivas, com método, disciplina e seriedade. Assim chegará a uma solução com um senso de direcionamento e disciplina. Aproveite este momento para tomar uma atitude e resolver aquela questão que está te incomodando, mas com cuidado, muito carinho e seriedade. Muito bem, amigos, olha aqui, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios, sejam residenciais, sejam industriais e comerciais. O fornecimento da IES também é de instalação e equipamentos em geral. Faça um contato, claro, e um contrato com a IES Manutenção Predial. O telefone da IES Manutenção Predial está aí para vocês, 3276-3945. E neste espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, eu trago aqui o Leandro Marque. Leandro, muito prazer em tê-lo aqui. O Leandro, que para vocês terem uma ideia, ele está começando um programa na Grande Sul TV, o canal 6 da NET, que aliás eu tenho umas novidades que eu vou trazer para vocês aqui, vou antecipar o seguinte, o canal 6 da NET está uma grande transformação, nós deveremos a partir de março estar numa situação completamente diferente e para você, telespectador, maior abrangência, outros canais e tal, a HDTV, nós estaremos também no 506 da NET, graças a Deus, se Deus quiser. Esse é o grande projeto que nós temos e entre esses projetos está o de trazer programas que sejam programas que atendam às necessidades de você, telespectador, né? De você, telespectadora. E nós sabemos que hoje nós temos no Brasil um mercado extraordinariamente grande, atrativo e que faz muito bem para todos nós, que é o mercado canino, o mercado dos animais domésticos. E o Leandro, muito obrigado pela tua presença aqui. O Leandro vai começar um programa lá no Canal 6, que é Treina Dog e Amigos. Obrigado, Leandro. Tu é um camarada que já tem uma experiência grande com animais, né? Sobretudo com cachorros, né? Sim, eu trabalho há 28 anos já, especificamente com cães, né? Uhum. E a gente tem um centro de treinamento, a gente tem creche, hotel, pet shop, banho e tosa. É um complexo empresarial. É um complexo, verdade. E nós damos cursos ali para formação de novos profissionais. Tá. E tu diz ali onde é que é? Ali é na Zona Norte, na Treina Dog, Centro Treina Profissional Dog. Canino. Perfeito. Isso. Tá bom. Esse programa, ele vai... Então, quais são os horários do programa e o que tu vai mostrar aqui? Qual é a tua expectativa em relação ao que vocês vão mostrar, esta relação que vocês vão ter a partir de agora, através do Canal 6, com o público que, de modo geral, as pessoas gostam de animais? Sim. Na verdade, o programa em si, ele não é para nos beneficiar, né? É para beneficiar o público, vocês em casa. Claro. A todos que tenham cãezinhos ou tenham algum pet, o programa não vai ser somente direcionado para cães, para os canídeos, né? E sim para qualquer pet. Uhum. Né? Obviamente que o volume maior da programação vai ser direcionado a cães, mas vai ter programas de aventura. A gente vai fazer programas de aventura, a gente vai trabalhar com canis, com ONGs, muito, acho que 70% do programa vai ser muito direcionado para o comportamento animal, canino, né? Canino, mas um comportamento animal. Mas lembrando que essa questão comportamental é mais dos tutores, né? A gente chama de tutores, né? Os donos. Tutores, a gente tem que incentivar mais que eles entrem para a matilha, né? A gente usa esse bordão, né? Entre para a matilha você também. O que é entrar para a matilha você também? Tenta entender o cachorro, tenta vir para a vidinha dele, para te conseguir entender o que está acontecendo, as coisas que a gente acha que é errado, o que está acontecendo em casa, estão destruindo, as necessidades do lugar errado, acuando em excesso, enfim. O cachorro é reflexo do comportamento do dono? Muito. Eu até arrisco a dizer que quase que 100%.
Se a família é agitada, se a família grita para corrigir o seu cachorro, ele acaba acuando, acaba gritando, acaba batendo de frente, porque ele não está entendendo a linguagem. Né? Da mesma forma que o cachorro acoa 2, 3 vezes, au, 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 a gente não sabe o que ele quis dizer. E quando a gente entra num diálogo com os cães também não sabem, eles podem estar entendendo ao contrário do que você quer, né? E tem idade, digamos, para te adestrar o teu cão ou não? Ou a dificuldade passa ou se torna maior à medida que o cão vai envelhecendo? Isso é uma coisa assim que as pessoas não têm base, né? Comportamento, a parte comportamental é um pouco mais difícil com cães mais velhos, né? O adestramento, que é a inserção de comando, ensinar a sentar, deitar, ficar, vir quando chamado, um truquezinho aqui, outro ali. Isso tu consegue fazer com um cão de 12, 11, 10, 13 anos. Um pouco mais demorado, mas consegue. A parte comportamental já é um pouco mais difícil. É que nem nós, seres humanos, né? Pedir para uma pessoa de idade, nunca viu um computador, vai entrar lá e... O comportamento demora mais. Essas informações, esses detalhes, essa forma de ver, né, de conviver com os cães e com os pets, de certa maneira, vocês vão ter a oportunidade de ver, né, através do programa que é o Treina Dog e Amigos, que começa, quando é que começa e que horários, que dias e horários o programa já está estabelecido na programação do Canal 6? Vai iniciar agora, dia 16, sábado. Então, todos os sábados... Às 15 horas é o programa inédito. Teremos também nas segundas-feiras, às 22h30, a reprise. E teremos também na quarta-feira, às 10 da manhã. Tá certo, você tem uma boa escada nas 22h30 de segunda-feira e depois do Economia e Desenvolvimento, que vai na segunda-feira em reprise, né? Verdade. Então, aqui, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns, né? Eu acho importante que... Porque o cão hoje, a gente vê esse negócio da pandemia aí, então, estávamos conversando sobre isso há pouco, o cão, ele estabelece uma relação muito próxima do ser humano e ele é muito importante, né? Hoje, para a própria harmonia das pessoas, né? Sim. A gente tem que ajudar esses amados, né? A gente chama de filho canino, né? Muito bem. Sucesso lá para o programa, então. Bom, eu estou recebendo aqui também a visita do Ricardo Sastre e da Cristiane Zene. Zene, é isso? Isso. Zene, da Cristiane Zene. Bom, eles são 2 empresários, são jovens, né? Jovens empresários. E vocês estão... Ricardo, começa tu aí. Qual é a ideia que vocês estão desenvolvendo uma ideia de uma empresa? Mudra Planejamento e Embalagens. Isso, Mudra. Obrigado. Mudra, né? Mudra. Isso. E qual é o propósito? Conta um pouquinho da tua história. Certo. O propósito da empresa é fazer uma junção da área acadêmica com o mercado. Né? Então, são mercados paralelos que muitas vezes não se cruzam e o nosso propósito é fazer as duas coisas se falarem. Por exemplo, a área de embalagem ela é muito dispersa na literatura. Né? Eu tenho um currículo multidisciplinar, eu sou formado em comunicação, mas eu fui perseguir a embalagem em diversas áreas do conhecimento. Né? Fiz um mestrado no design, estou terminando doutorado na engenharia, já passei pela administração, pela arquitetura, enfim. Buscando saber um pouco mais sobre o que é a embalagem propriamente dita e até que ponto ela interfere no nosso dia a dia. Né? Então, o propósito da nossa empresa é planejamento de embalagens. Então, quando uma empresa procura uma embalagem, ele tem as informações dispersas ou segregadas em várias empresas. Por exemplo, a parte gráfica é uma agência de design, a parte estrutural é uma outra empresa. Muitas vezes a parte estrutural ela vem da própria indústria que vai produzir a embalagem. Aí tem a gráfica ou tem a convertedora que vai transformar a matéria-prima na embalagem. Tem as matérias-primas. Depois tem a indústria de envase, que é um outro universo. Aí tem o mercado consumidor, tem a distribuição das embalagens, tem o ponto de venda, tem o descarte, principalmente, que é extremamente importante ter esse cuidado. Só que todos esses elementos eles estão separados em diversas empresas. E qual é o nosso propósito? O nosso propósito é ter uma solução completa, passando principalmente pela questão projetual. E o papel da Cristiane? Então, eu sou Obrigado designer... pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço a presença aqui. Eu sou designer de produto, né, e o meu foco é trabalhar com projeto de embalagem. Então, a gente avalia todo o ciclo de vida, como o Ricardo comentou, que tem todas essas etapas, né,
desde da parte do projeto, quem que vai transformar isso, quem que vai usar, como isso vai ser descartado. Então, a gente tenta unir tudo isso num projeto, né? Então, por exemplo, um restaurante que faça teleentrega de comida, a gente vai até a cozinha, ver como é a preparação dos pratos. E esse é o mercado hoje em efervescência, né? Com a pandemia, né? Aumentou bastante no ano passado, né? Então, a gente tenta acompanhar isso, ver como é o processo dentro da empresa, como é feita a preparação do prato, como é que ele vai ser preparado para o envio, como que isso chega na casa do cliente, qual que é a experiência que o cliente tem na hora de abrir isso e comer ali o alimento. E a gente tenta avaliar tudo isso, né? É um encadeamento muito grande e complexo, né, Cristiane? É, uma rede toda, uma rede né, toda, de pessoas envolvidas. Uhum. A mesma coisa acontece para a indústria, por exemplo, se a gente for fazer uma embalagem que vai servir de insumo para alguma outra indústria, vai ter uma linha de produção da própria indústria que a gente vai ter que acompanhar e ver como é feito o processo de invase dentro da indústria, como é que é o processo de logística, de distribuição, como é que vai ficar exposto na gôndola, como é que o cliente vai comprar, qual vai ser a experiência dele lá no final, como é que vai ser descartado. Então, tem tudo isso que a gente tenta unir numa coisa só, assim. Entregar um produto pronto, né? Complexo, pronto, né? Com Quer toda dizer, a solução. tudo que se faz de várias coisas, vocês vão juntar uma só. Isso. Essa é a ideia. Ricardo, a ideia é essa aí, quer dizer, aí a expectativa... A Mudra fica em Porto Alegre? Fica em Porto Alegre, no bairro Bonfim. Bairro Bonfim. Porque hoje é o seguinte, né? Hoje não interessa muito o local da empresa, que hoje com todas essas facilidades de locomoção, de vendas e tal, né? Uhum. Um outro diferencial da empresa é que nós temos os nossos parceiros. Então, por exemplo, se vamos desenvolver uma embalagem em papel, a gente tem um parceiro estratégico para embalagem em papel. Se for desenvolver uma embalagem plástica, da mesma forma, e por aí vai. Então, nós fizemos o encaminhamento da produção, toda a análise de técnica, planta técnica, acompanhamento em máquina, a garantia de que o produto, a embalagem, ela vai chegar em condições no nosso cliente, né? E verdade, depois o acompanhamento de mercado. Eu faço mais ou menos uma comparação com uma montadora de automóveis, né? Quer dizer, eu tenho sistemistas, né? Que fornecem o material todo e vocês montam ali o produto final. Exatamente. Então, o foco é deslocar esse conhecimento técnico da indústria para ter um atendimento mais personalizado e técnico, né? E a empresa já está operando? Sim, a empresa já Onde é que fica em Porto Alegre? Na João Teles. Vou colocar aí o endereço, né? E o telefone da Mudra Planejamento e Embalagens. Planejamento de embalagens. Planejamento de embalagem. Então, Mudra Planejamento de Embalagens, está aí para vocês verem o recado final, assim, porque, na verdade, nós vamos abrir espaço para... É um mercado extraordinariamente complexo, em efervescência, que vai crescer muito, com certeza, a partir dessa questão da pandemia, que mudou as formas de relacionamento comercial, industrial e tal. Eu acho importante isso, né, que nós falemos muito, né, o Saul está aí, o nosso professor Saul Sastre, que é, por acaso, é teu mano? Por acaso. Nosso comentarista, o professor Saul Sastre. Grande Saul. Então, eu acho importante, que é uma coisa interessante, o programa Economia e Desenvolvimento é exatamente uma coisa que nós sempre queremos trazer aqui para vocês, novidades na área da criatividade industrial e comercial, novos projetos, e vocês se encaixam perfeitamente nisso. Parabéns pela Mudra Planejamento de Embalagens. Obrigado. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição aqui, tá bom? Para esses projetos maravilhosos e projetos que tenham atrás digamos assim, a audácia da empresarial e a criatividade. Um grande abraço, sucesso. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, falando sobre direitos, gostaria de abordar o tema sobre direito do trabalho e previdenciário no tocante ao acidente de trabalho. Quando ocorre o fato do acidente de trabalho,
distribui-se aí inúmeros direitos ao empregador, ao empregado e também ao segurado. No que tange ao segurado, quando tem o advento do acidente de trabalho, gera a este empregado o direito de um benefício previdenciário chamado auxílio acidente, que é um benefício pago e custeado pela Previdência, onde ele terá todo o período de afastamento do trabalho sendo remunerado pela Previdência. Muito importante neste benefício é a emissão por parte do empregador da comunicação de acidente de trabalho, o CAT. Nesta seara, quando ocorre o acidente de trabalho, o acidente típico, que é aquele onde o empregado se acidenta, tem um evento danoso no desempenho das suas atividades no interior da empresa, tem aí também o direito de indenizações. Quais são essas indenizações? Nós falamos de um acidente de trabalho, a indenização por danos materiais e os danos imateriais. Lembrando que sempre é importante ter junto a esses eventos a emissão por parte do empregador da CAT. Danos materiais significam todos aqueles danos efetivamente gastos. O que ele gastou com o desempenho das atividades, o que ele gastou com o tratamento médico, o que ele gastou com os tratamentos e remédios para seu acidente, também lucro cessante, o que ele perdeu com esse acidente, com esse evento do acidente. Perdeu promoções, perdeu vantagens, perdeu aumentos salariais, são lucros cessantes. E também nós temos aí os danos imateriais, que são os danos morais por ter sofrido o acidente, onde ele teve que se deslocar para fazer o tratamento do seu acidente, e também a questão dos danos imateriais, nós temos o pensionamento e as indenizações reflexas e correlatas a esse evento danoso. Muito importante que, quando ocorrer esse acidente, o empregado tenha consciência de inúmeros direitos que ele tem. Então, quando ocorrer esse acidente, o empregado pode requerer junto ao seu empregador todos os custos e despesas que ele teve com esse acidente e, muito importante, a questão do pensionamento. O pensionamento nada mais é do que uma indenização pela perda da capacidade laborativa, pois se ele teve um acidente de trabalho, ele ficou e ele gerou algumas sequelas deste trabalho. Por exemplo, ele teve a perda da capacidade na questão do braço, se ele machucou o braço. Isso efetivamente vai tornar ele inviável para um outro trabalho, para manter a sua vida laborativa ativa. Por isso, o empregador, quando condenado, quando responsável por esse acidente, deve indenizar este empregado com base na expectativa de vida deste empregado e também com um rol taxativo e exemplificativo pela tabela do DPVAT, que quantifica e qualifica a extensão do dano e o quanto a pagar dessa indenização. Este é um breve comentário, agradeço a audiência e até o próximo programa. Muito bem, no encerramento do programa desta semana, né? Estamos aí no ano novo e tal, chegando, já estamos no ano novo, essas coisas todas aí, novas coisas, novas perspectivas. Vilmar, estamos recebendo dos nossos parceiros aqui, que é o Rubem. Rubem, prazer em tê-lo aqui. Prazer, Silvio. Prazer, Vilmar. Da mesma forma, Rubem. Vamos saber de um empresário próspero, né? Odontólogo, cara que mexe com a face, então que traz a beleza, exterioriza a beleza das pessoas. Como é que foi o ano, Rubem? Olha, Silvio, o ano foi... A gente até esperava que fosse pior, né? Para a área da saúde, né? Mas foi uma das áreas que não parou. A área da saúde, ela continua. O teu consultório lá, ele não parou? Ele ficou parado muito pouco tempo. Ficou parado ali de março a abril. E no início de abril já retomamos os atendimentos, porque... tem também atendimentos de urgência, atendimentos de outras áreas. Não é questão só estética, é questão reparacional. Não, porque tem pessoas que têm necessidade, né? Não consegue se alimentar se não tiver uma condição bucal ideal, né? Tá, agora, uma das coisas que também tu tens lá, a especialidade tua lá do teu consultório, da clínica, é a questão de preenchimento facial, né? Sim. Sobretudo o Botox. O Botox ainda continua sendo... Tem várias alternativas. Né? Hoje nós temos... A odontologia hoje tem como já nos outros programas a gente comentou, né? Nós temos na odontologia uma especialidade que se chama harmonização orofacial.
né? Então, dentro dessa área de harmonização orofacial, nós temos uma gama de procedimentos, tanto faciais quanto bucais, para aprimorar a estética e até a autoestima das pessoas, né? Então, nós temos ali desde botox, preenchimento, fios faciais, peeling facial, né, bioestimuladores faciais de colágeno, rinomodelação com fios também, preenchimentos. É uma gama de procedimentos que possibilita aí, melhora bastante da estética facial, né? Eu estou vendo aqui no meu celular, aqui um telespectador está perguntando aqui, o Fernando Ribas, está perguntando se... Dá uma olhadinha para o Vilmar, ver se ele tem conserto. Eu acho que... Isso é bandidagem, é sacanagem, né? Não, claro. Essa é uma questão, nem precisa o telespectador perguntar. Eu mesmo ia fazer essa pergunta. Eu tenho conserto? Hoje na área de harmonização facial, nós conseguimos melhorar muito a questão da beleza facial. Uhum. Então, lógico que o nosso desafio é fazer com que a pessoa fique natural, né? Fique um aspecto natural. Quanto mais natural, é Exato. Melhor, né? Então, a gente diz, o quanto menos é mais. Então, tem certas coisas que a gente consegue melhorar na pessoa, né? Retardar o envelhecimento e dar uma melhora na autoestima. Por exemplo, as rugas de expressão, que a gente consegue melhorar muito com Botox, né? A gente consegue remover rugas periorais, rugas de testa e glabela, outras coisas, tipo caída do canto da boca, tem pontos que a gente aplica também que levanta, aqui no músculo depressor do ângulo da boca. Tratamento de bruxismo, tratamento de cefaleia, tratamento de sorriso gengival, tudo isso consegue fazer com Botox. Isso que eu ia perguntar, Rubens, porque a gente está te entrevistando, né? E, na verdade, tu és um odontólogo, tu és um dentista, um cirurgião dentista, certo? E aí, de repente, tu vem aqui falar de questões assim estéticas, de questões, faciais, inclusive, de beleza facial, etc, etc. Qual é a relação que tem com a odontologia? Está melhorando a articulação, está melhorando a dicção, está melhorando o quê? Esse conjunto todo? Isso tudo começou lá na década de 90, até um pouquinho antes da década de 90, que os dentistas começaram a aplicar Botox para tratamento de bruxismo. Então, para relaxamento da musculatura relacionada ao bruxismo. Ranger de dentes à noite. Então, a gente aplicava pontos no masseter, no músculo temporal e algumas outras regiões para tratar bruxismo. E de lá para cá, foi se criando outras necessidades dentro da odontologia. Então, por exemplo, num tratamento reabilitador com próteses fixas sobre implantes, que tu troca uma dentadura por uma prótese protocolo, que é uma prótese que não tem o flanco vestibular de uma prótese total, de uma dentadura, né? A prótese protocolo ela não vem até o fundo de sulco. Então, tu perde muito da sustentação do lábio. Então, o que acontece? A necessidade estética, quando tu faz uma troca de uma prótese dentadura por um protocolo, o lábio cai. Então, surgiu necessidades dentro da odontologia de fazer um preenchimento labial, né? Então, o dentista, por formação, é um dos profissionais que mais conhece a anatomia de cabeça e pescoço, né? Então, nós dominamos muito essa parte. Então, o bucofacial, então, nem se fala. Cirurgião bucofacial. Esse lado, assim, veio, de certa maneira, complementar o trabalho do odontólogo. Né? Exato. Na verdade, então, assim, tu não mexe só na boca. Foi se criando por necessidades ao longo do tempo, né? Então, aí se criou uma disciplina dentro da odontologia, uma especialidade, que hoje é reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, que é a harmonização orofacial. Então, nós vamos fazer tratamento com botox, né? Tratamentos estéticos, tratamentos com preenchimentos faciais, preenchimento de lábio, preenchimento de malar. O malar, o que acontece? Nós temos aqui nessa região da bochechinha, aqui, né? Coxins adiposos, são gorduras, que com o passar do tempo nós vamos perdendo essas gorduras faciais. E isso aqui vai caindo. E vai acentuando esse sulco, que nós temos que a gente chama vulgarmente de bigode chinês, esse sulco aqui. Por quê? Pela flacidez facial, pela perda de sustentação. Então, hoje nós temos, por exemplo, o preenchedor à base de ácido hialurônico, que nós preenchemos essa maçãzinha do rosto, repondo aquele volume perdido, e no repor o volume perdido, nós atenuamos em muito aqui
esse sulco nasogeniano que nós temos. Esse sulco E chinês. esses tratamentos, eles têm que ser renovados periodicamente? Sim, todo tratamento de harmonização facial, todo tratamento de bioplastia... Não é definitivo. Não é definitivo. Alguns são, outros não. Por exemplo, um preenchimento com PMMA, que é um material não reabsorvível, né? Hoje é muito em desuso por não ser reabsorvível, justamente por isso. Ele é permanente, mas hoje nós usamos ácidos hialurônicos, né? Que eles são reabsorvíveis. Mas o tratamento ele é constante. Ele tem tratamentos que duram 6 meses, tem tratamentos que duram 1 ano, tem tratamentos que duram até mais de 1 ano. O Botox dura quanto tempo hoje? Que é o mais aplicado, eu acho, né? Geralmente o Botox ele dura de 4... ou pode durar de 3 a 5 meses, tá? Ou de 3 a 6 meses. Depende muito do organismo da pessoa. Se ela, por exemplo, faz exercício físico diariamente, o Botox ele passa o efeito mais rápido, né? Dura menos tempo. Quer dizer, o cara, no mínimo, tem que fazer 2 ou 3 por ano, né? Para se manter de assim. 2 por ano. A gente aplica de 6 em 6 meses, geralmente, no mínimo de 5 meses ou de 6 em 6 meses, porque ele tem um efeito, se tu aplicar muito seguido... Sim. Tem o risco de causar o efeito vacina, que a gente chama. Né? Então, tu causando o efeito vacina, ele passa a não ter mais efeito. Perfeito. Rubem, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, feliz 2021, nessa parceria nossa aqui, né? Um abraço aos telespectadores aí, boas festas, né? É verdade. Em especial para vocês. Então tá, obrigado Rubem. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade deste programa, que está há 20 anos no ar. Que 2021 nos traga paz, felicidade, alegria, união na família e prosperidade. Que esse ano também seja um ano que a gente possa desfrutar melhor, como não foi que aconteceu em 2020. Tudo de bom para vocês e até um novo encontro.